Vamos esperar um pouquinho que pode ser No que ar. a gente já está no ar? Opa, Já está no ar. Mas que beleza. Então tá bom. Bem, pessoal, boa tarde a todos aí que estão entrando na live, estão nos assistindo. O meu nome é Paulo Amorim, para quem não me conhece, eu sou CEO do Cenex, e a gente decidiu, então, nesse momento aí em que tantas equipes estão trabalhando de casa e que tanta gente está já no isolamento social, né? A gente decidiu fazer essa live e poder ter um foco nas atitudes, nos comportamentos da liderança na gestão remota das suas equipes, né? Então, a gente está aqui conosco a Luciana Madri. Luciana Madri, ela é founder e CEO da plataforma Self Guru, que é uma plataforma de desenvolvimento profissional e de carreira, e está conosco também o Gabriel Engel, que é CEO e também fundador da Rocket Chat, que é uma plataforma de comunicação entre equipes. Nossa ideia é hoje poder estar compartilhando aí com vocês um pouco dessa vivência. Então, de novo, agradeço a todos aí, e eu queria começar, Gabriel e Lu, pedindo para vocês assim darem uma pilinha assim, para o pessoal, qual é a experiência de vocês com home office, com gestão de equipes remotas, né? Só para a gente fazer um pré-aquecimento aí. Né? Tá, legal. Então, vamos lá. Eu estou vendo que o pessoal está entrando aqui, já está se comunicando, Cibele, Marcelo. Não vou poder dar oi para todos, senão os nossos guests não falam. Aí, né? Mas vamos lá. Legal, então. Obrigada, Amorim, pelo convite. Super bacana, acho que está muito pertinente esse assunto no momento. E eu sou super apaixonada pelo que a tecnologia é possível proporciona para a gente. Uma das coisas é a gente poder trabalhar de qualquer lugar, né? Eu trabalhei, assim, há 10 anos atrás, eu fiz uma primeira política de home office, né, para a empresa onde eu trabalhava, e a gente fez a primeira transição de um time inteiro que trabalhava num escritório em São Paulo para sair do escritório e trabalhar de casa, usando o escritório só como ponto de apoio. Então, fazendo todo o change management desse processo, e trabalhei muito tempo com essa experiência gerenciando um time na América Latina, que não ficava no mesmo site do que eu. E no momento que, depois que eu tive meu primeiro filho, também tomei a decisão de poder ficar mais trabalhando de casa. Então, eu daí estruturei o meu home office. Então, a partir dali, eu comecei ainda a ficar mais tempo, isso fazer parte da minha vida, apesar de que era algo que era, assim, eu tinha um espaço dentro do escritório, mas trabalhar home office facilitava a minha vida. Então, legal. Tenho também sendo liderada, né, por uma pessoa fora, né, nos Estados Unidos, por muito tempo também. Então, todos esses aspectos de ser líder, ser liderada, de fazer porque quero, fazer porque preciso, já fizeram parte da minha experiência. Vamos ter bastante história para contar aí. E aí, Gabriel, fala para nós. Bom, eu também tenho uma história com um trabalho remoto que começou desde quando eu trabalhei em Londres muito tempo e fui trabalhar numa empresa chamada Vodafone, que na época estava fazendo uma transição de escritórios e muita gente ia ter que ser relocada, e para poder lidar com isso, ela começou a liberar o pessoal para não ir para o escritório todo dia. Então, virou um trabalho semi-remoto. Tu tinha 2 dias da semana que tu podia trabalhar de casa, todo mundo com laptop, e eram daqueles escritórios onde já não tinha mesa, ninguém tinha mesa definida. Tu chegava, era meio que um hot desk, assim, achava um lugar para trabalhar e tu trabalhava, e viajava muito. Então foi a primeira experiência com um trabalho remoto de verdade. E quando eu comecei a empresa Rocket Chat, que eu fundei, a gente é uma empresa que tem um produto de código aberto, então a gente tem contribuidores, programadores ao redor do mundo que participam do projeto. O projeto é feito a várias mãos, né? Tem mais de 1.000 programadores que já contribuíram no projeto, e a gente começou a contratar pessoas dessa comunidade de programadores, começou a contratar pessoas que não estavam aqui no escritório, no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Iraque, literalmente em tudo que é lugar. E a gente tem gente na China. Então, virou uma empresa distribuída, né? Obviamente, eu não tenho escritório em todos esses lugares, as pessoas trabalham de casa, mas desde do embrião de quando a empresa foi criada, ela já foi criada com funcionários espalhados pelo mundo, sem a menor intenção de voltar. E a gente se espelhava muito em outras empresas que eu tive a felicidade de conhecer,
lá de São Francisco, por exemplo, a GitLab, que a gente chegou até quase que a fundir as empresas numa época, mas é uma empresa que é 100% remoto. Eles são até da teoria de que ter escritório é contraprodutivo. E aí eles aboliram o escritório e hoje eles têm 120 mil funcionários, né, full-time, né, CLT, vamos dizer assim, trabalhando, mas ainda não tem um escritório até hoje. As pessoas estão espalhadas em 60 países e se encontram pelo menos uma vez por ano, e a gente conseguiu aprender com eles vários rituais e culturas que a gente pode conversar aqui, que ajudam a gente até hoje a ter um time remoto. Muito legal, muito legal. Eu estou vendo aqui que nos comentários que nós temos colegas de Buenos Aires aí se conectando. Então, buenas tardes, sejam bem-vindos a nossa live. E eu queria começar com uma pergunta. O trabalho remoto, normalmente, quando a gente fala em estar remoto, fazer gestão de equipes remotas, a gente fala de não estar num local presencial da empresa. Numa situação normal, isso significa o seguinte: eu posso estar na praia, eu posso estar no parque, eu posso estar no shopping, eu posso estar num cybercafé, ou mesmo até no jardim da minha casa, né? Mas nesse momento específico, agora com toda essa pandemia e tal, a gente tem um momento que não é normal, mesmo para gestão remota. Por quê? Porque a gente está em casa, está em isolamento social, e o contexto, além de muita gente ser nova, que nunca fez home office ou nunca teve gestão de gente remota, existem outras realidades, né? Tem gente que muitos não têm ajuda aí para cuidar dos pais, então está em casa com os pais, outros estão realizando a limpeza das suas casas, porque as faxineiras, enfim, ou empregados não estão indo. E em vários casos tem gente que está tendo que lidar com a quarentena, né? Tem gente em quarentena, então cuidando de pessoas em quarentena, ou encontrando filhos, esposa, marido, amigos, enfim, todos que vivem e agora num isolamento social, né? Então, para o líder, mais do que nunca, na minha opinião, e essa provocação que eu queria fazer para vocês, entender o contexto é importante. Então, não só o contexto nosso, mas o contexto daqueles que trabalham com a gente, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso e sobre esse momento, que ele não é um momento tão normal quanto o momento de um home office tradicional, né? Bom, a questão de entendimento do contexto, eu acho, do líder entender o que está acontecendo com o seu time é imprescindível. E quando a gente está num ambiente presencial, é mais fácil, assim, a gente ver se a pessoa chegou com, né, mais triste, não tá aquele que falava mais, não tá falando tanto. E é muito fácil no home office, a gente entra em reunião e que entra no automático e se deixar, não conversa com as pessoas do time ou entra só para tarefa, né? Para fazer a reunião sobre aquela questão que precisa ser resolvida e tal. Então, eu acho que no home office, primeiro, o líder precisa ser muito intencional em ter checkpoints, ter momentos para chamar o time e conversar e saber como é que estão, assim, como é que está o dia a dia, como é que está a disponibilidade. Acho que nesse momento em que, por um lado, a gente tem empresas que podem estar com uma demanda reduzida e até mais tranquilas nesse momento, mas outras pessoas que estão trabalhando bastante, né? Porque estão em empresas que estão envolvidas com a questão de saúde, na cadeia produtiva, de alimento ou de itens de saúde ou de limpeza, enfim. Então tem muita gente que está com bastante coisa, né, no prato, não é que está com pouca coisa. Então, assim, a primeira coisa é definir um horário e uma rotina de chamar o time para conversar. Eu acho que é super importante, assim, a gente, principalmente para quem não está acostumado, é usar o vídeo. E essa semana aconteceu uma coisa, assim, com uma das empresas que é a nossa cliente, assim, na Self Guru, que é uma empresa que tem já essa cultura de trabalhar home office, e porque os nossos serviços são todos, né, digitais e por videoconferência. E normalmente quando eu faço reunião com as pessoas dessas empresas, elas entram sem vídeo, só falando. E eu fui falar com uma das diretoras e essa semana ela entrou por vídeo.
E eu acho, para mim, esse é um exemplo, assim, de uma liderança que está conectada, assim, que ela está entrando já por vídeo, porque é diferente, tu já vê a carinha de todo mundo, já dá uma boa ideia, assim, do que cada um tá passando, né? Além de falar com cada um, assim, individualmente, né? Legal. E aí, Gabriel? Gabriel quer... Como é que tu vê essa espécie de contexto aí? A gente teve um bate-papo aqui, nós três, antes da nossa live, óbvio, para a gente poder até se conhecer. Eu já conhecia a Lu, o Gabriel também, mas a gente teve um bate-papo e o Gabriel compartilhou, inclusive, algumas coisas da própria tecnologia que podem nos ajudar nessa leitura de contexto e criar espaços, né? Compartilha aí com a turma, Gabriel. É uma pena que, né, eu acho que num aspecto mundial, essa tendência para trabalhar de casa, home office, já é algo que vem acontecendo, e a gente vê cada vez mais indústrias se adaptando a isso, que no mundo de tecnologia que eu trabalho já é uma coisa muito realidade, e lá fora, em São Francisco, mais. E acho que estava acontecendo. É uma pena que agora a gente teve que meio que foi empurrado e meio que pulou talvez 2, 3 anos de uma coisa que poderia ser gradual e as pessoas iam ter um tempo de se adaptar, ter que aprender na marra em pouco tempo. Fora essas outras tarefas que tu mesmo comentou sobre eu não estou sozinho em casa, tem mais 2 crianças, tem que dar comida, tem que fazer, dar aula agora, porque as escolas terceirizaram para os pais o ensino, então, né, não tem mais babá para ajudar, realmente acumula um monte de coisa. Que são coisas que a gente aprendeu na nossa transição mais gradual para o remoto, que podem ajudar, por exemplo, isso que a Lu falou, tem coisas que tu percebe no teu colega, às vezes, porque tu se encontra na hora que vai beber água, vai tomar um cafezinho, né, bate um papo. A gente chegou a criar no nosso sistema, como a gente já tinha gente que a gente nunca encontrava, essa situação descontraída nunca vai acontecer. Então, o que a gente criou? A gente tem um canal no nosso sistema de chat, que é o canal de piadas, né? Que é o canal que a gente chama de random, que é para postar coisas que não tenha nada a ver com o trabalho. Mas tem um canal onde tu pode passar piadinha, que tu ia falar pro cara do lado e tu consegue, vou ter aqui o canal de piada com os colegas de trabalho, que às vezes até tem uma coisa no grupo do WhatsApp, né? Mas tu ter outra coisa, por exemplo, a gente tem um robô que ele pergunta para as pessoas, tem 15 minutos para bater um papo com algum colega? E aí a pessoa se responde, sim, tô cansado, tem 15 minutos. E aí o robô vai lá e chama 2 pessoas aleatórias na empresa que responderam que estão disponíveis para conversa, para criar uma videoconferência entre eles de 15 minutos, sem assunto. Só para tu ter alguém para dizer, pô, aí, cara, como é que tá difícil aqui em casa, tal coisa, aqui que tu viu o filme, tem alguma recomendação do Netflix, então tu tentar tornar aquelas coisas que talvez no online não são tão naturais, tu ter esse bate-papo descontraído, esse encontro aleatório, a gente tentou recriar no ambiente virtual. Eu vi muito legal um projeto da ED Station, que eles criaram um projeto open source também, todo mundo pode baixar, é gratuito, onde tu meio que recria a planta do escritório, as salas e as mesas, e aí tu vai andando com o teu bonequinho e diz, vou nessa mesa aqui, e aí ele te bota numa reunião com todo mundo que está naquela mesa. Aí se tu andar para outra sala na cozinha, tu entra numa sala de reunião que todo mundo tá na cozinha. Nada mais é do que várias salas de reunião que tu pode ficar vendo quem está em cada sala e interagir. Mas só essa alusão, né, a alusão ao físico, né, usar essa metáfora do físico, de andar até uma sala para tu saber que está com os outros, às vezes tem um papel de que a pessoa consegue dizer, vou entrar aqui na cozinha e ver quem é que está na cozinha para bater um papo. E tá todo mundo que tá na bobeira na hora do almoço da cozinha. Então, às vezes, até quem não tem um bot, quem não tem alguma coisa, só de recriar o horário do almoço, daqui a pouco fazer uma live com todo mundo que está no horário de almoço, o horário do cafezinho, tentar trazer esses hábitos para o virtual e não só os hábitos da reunião que tem que fazer, acho que são importantes. E outra coisa, acho que para o contexto é também entender que as pessoas agora, dado o contexto que está, não vão estar disponíveis na frente do computador o tempo todo, fazer uma migração para liderança orientada a resultado e não orientada a bater ponto, né? Não, assim, entender que daqui a pouco a pessoa tem que meia hora ali, eu vou ter que sair porque eu tenho que brincar com meus filhos, senão eles vão enlouquecer e eu não vou estar na frente do computador. Então, daqui a pouco, em vez de estar cobrando, o cara não respondeu, não está fazendo nada. Não é isso. O que ele prometeu que ele ia fazer hoje ou durante a semana, e tu ter uma cobrança, não ser um micromanager, e sim alguém mais orientado a resultados e objetivos.
E porque isso vai ser melhor para a sanidade mental de todo mundo. E tu sabe, fala, Lu. Não, eu ia colocar que eu acho que nesse momento, assim, isso vale para qualquer situação de crise, independente se é remoto ou não. Assim, o líder, ele precisa ir para o chama de back to basics, critical view, priorização, mas ele precisa conversar com o time, ele negociar com a liderança dele, ele negociar com o time dele, também o que vai sair do prato e o que não vai... E o que vai ficar e que é essencial nesse momento. Porque não adianta achar que as pessoas vão ter o mesmo nível de entrega dentro desse contexto, né? Assim, eu acho que não é uma situação de, tipo, migrou numa situação normal de temperatura e pressão para uma estrutura de trabalho em casa, né? É uma situação diferente, então acho que tem que priorizar. É bem diferente. A Laura aqui, oi Laura, tudo bom? Comentou que lá na empresa delas estão fazendo alongamentos virtuais por vídeo com toda a turma às 15h30, então, que é um momento de descontração. Eu ia comentar o seguinte, no meu caso especificamente, eu tenho experiência com home office, a Lu sabe, nós trabalhamos na mesma empresa que já tinha muitos anos isso, mas o meu time nunca tinha ido para home office, então nós estamos todos agora vivendo um novo momento nosso, né? E a gente acabou adotando algumas práticas, assim, nós estamos nos reunindo todos os dias no final da tarde. Eu não começo a reunião falando de trabalho, eu começo fazendo uma conversa com cada um, como é que estão as coisas, como é que está em casa, como é que não está, né? E depois eu estou encontrando também com todos uma vez por semana, individualmente, no mínimo uma vez, estou encontrando mais do que isso, mas formalmente, né? numa reunião virtual, para conversar com eles, enfim, para ouvir. E vou contar para vocês, assim, estou conhecendo coisas do meu time, eu estou com 1 ano e meio, meu time é bem novo, que eu não conhecia nem no presencial, assim. É um negócio inacreditável, assim, porque a impressão que me dá, e eu acho que nem a impressão, é a realidade, é que a gente está se conectando muito mais. E é óbvio, para isso, o líder ele tem que estar aberto, né? A gente, para quem já convive com home office, ontem aconteceu isso na nossa reunião, né, Gabriel? Os filhos do Gabriel entraram na sala, e às vezes é um gatinho, hoje com a Gabi, a filha dela veio, é um gato que pula, e etc. São coisas que entram juntos, né? Eu quero aproveitar esse tópico e trazer uma pergunta que, putz, já sumiu ali, eu acho que era o Moisés, deixa eu ver se eu consigo passar para baixo. A Moira, não, para um pouquinho. O Maurício Farias fez uma pergunta aqui, que ele diz assim, como é que a gente lida com a questão da relação pessoal e trabalho, já que agora nós estamos todos uns dentro da casa dos outros, né? Hoje aqui nós estamos, eu estou na tua casa, tu está na minha, o Gabriel está. Como é que a gente lida com essa relação casa-trabalho, né? E hoje de manhã eu estava ouvindo um vídeo do Petreca, que é um dos nossos facilitadores, e ele estava falando do work-life integration, não mais work-life balance, que é a gente olhar a vida mais integrada, não trabalho e pessoal, né? Como é que vocês veem isso e o que vocês teriam para contribuir aí com esse tema? Eu acho que essa situação está justamente jogando todo mundo para fazer essa integração, assim, né? Direto, assim. Então, acho que e as pessoas, acho que as formalidades estão caindo, né? Cada vez acho que esse é um momento que se meu filho entrasse aqui agora, ia todo mundo ok, tá tudo bem, né? E eu acho que isso está acontecendo nas empresas, assim. Então, eu acho que, claro, que tem todas aquelas boas práticas, né, da gente conseguir organizar uma rotina, porque também ficar no meio da bagunça, organizar o espaço e tal, acho que tudo isso vale, né? Mas eu acho que também é aceitar, e acho que a gente está falando aqui de gestão e de quem está numa posição de liderança de uma equipe que está remota, de que essa fronteira não vai estar tão definida. A pessoa que vai estar em casa, ela vai sim, né, terminar a reunião e ajudar o filho numa coisa, ou ela vai, de repente, ter que sair no supermercado, porque agora está mais tranquilo de ir no supermercado naquele horário, e depois fazer o trabalho, até o Gabriel tinha falado antes, né? Então, eu acho que essas fronteiras, elas vão... Acho que já estavam acabando, acho que ainda para a nossa geração, acho que ainda é mais sofrido. Eu acho que para a geração que vem, assim como a questão assim daquela coisa, mas a gente perde o contato pessoal e tal.
né? Que é um pouco da coisa, assim, às vezes das restrições, a gente trabalhar por videoconferência, enfim. Acho que a gente está... primeiro que a gente vê, assim, o exemplo do Gabriel, a Selfguru também foi uma empresa feita home office, com um desenvolvedor que a gente nunca viu a cara dele, né? Então, a gente nem fez vídeo com ele, pior. Eu acho que a gente vai se dando conta de que existe contato social, até a gente falando que a gente está em isolamento social, acho que as pessoas nunca socializaram tanto quanto agora, né? É verdade. Então, eu acho que não... Isso era um paradigma antigo, assim, que eu acho que a gente... E por isso que eu acho que vai ser, assim, pós-corona vai ser bem diferente, assim. Com certeza a gente vai chegar do outro lado diferente de como a gente entrou nessa. E vai ser uma das grandes mudanças. E a gente pensa assim, a gente mesmo, quando tem uma visão que eu faço sobre o nosso produto, e é uma coisa que a gente nota quando teve essa mudança do mundo do e-mail para o mundo de chat. E logo disso, o e-mail tem toda uma pomposidade, né? Assinatura, um bom dia, fulano, blá, blá, blá. E tu escreve um parágrafo. E quando tu foi para o mundo de chat, por ser uma relação diferente, tu não começa o chat cada vez a falar com uma pessoa assim, bom dia, fulano. Talvez a primeira vez que tu fala, mas uma vez que tu começou a conversa, né, é uma outra velocidade, um outro dinamismo, é curto, é rápido, e quando começou a se preencher e-mail do telefone, até o meio marketing, meio para explicar, vinha aquela assim, esse e-mail foi escrito do meu iPhone, do meu Android, para tu já meio que dar uma desculpa, te lembra de dizer assim, cara, daqui a pouco tem erro de ortografia, ou escrevi um e-mail curta porque eu tô no telefone. E logo isso se tornou aceitável e até os e-mails começaram a mudar e a etiqueta de e-mail se tornou diferente. Eu vejo que essa etiqueta de participar de uma call, de ser de casa, mesmo no escritório, eu sou do mundo lá na Vodafone, quando eu trabalhava na Vodafone, eu tinha que ir no escritório de gravata todos os dias. Era uma empresa de tecnologia, mas o departamento de marketing e business era todo mundo de gravata no centro. E logo depois a gente começou a ter escritórios onde eles começaram a botar lá, proibido gravatas. Quem chegasse de gravata tinha que tirar e botar num armarinho na entrada, porque eles queriam mostrar que eles eram cool e moderno. E hoje, na minha empresa lá, o pessoal vai de bermuda e chinelo. Tipo assim, se alguém chega de gravata, todo mundo olha estranho daqui. O que aconteceu? Quem é que morreu? Onde é que tu vai? Né? Então já tá tendo essa mudança da nova geração lá, onde a gente... É estranho alguém não tá de camiseta e bermuda no verão no escritório. E assim como a gente tem metade da equipe remota, eu conheço os filhos do meu funcionário que eles entram às vezes na call, às vezes ele pede, calma um pouquinho, vou falar com mais outro. Então eu acabei conhecendo a família das pessoas e quando tu vê, isso acaba se tornando uma norma. E a gente tem, eu vou dizer isso não é só de empresa pequena, porque a gente fala com empresas grandes lá dos Estados Unidos que a gente atende, e os funcionários, às vezes, estão em casa, eles estão no escritório. Quando estão em casa, o cara diz, tinha que te apresentar meu bebê, aí mostra, depois criou uma relação tão grande, eu falo com o cara quase uma vez por semana, e quando eu fui viajar lá, ele até me convidou e eu fiquei na casa dele, tipo, num cliente, disse, não, dorme na casa, eu comia conhecer minha mulher, ele faz uma janta, ele conhece todo mundo. Então, tu acaba já tendo uma outra relação, criando, acho que dividindo um pouco essa barreira profissional, que talvez não fosse nem tão útil para começar. Tem vários comentários aqui, eu não vou conseguir fazer todos, pessoal, mas eu vou tentando aqui acompanhar. Obrigado aí, bem legal. E também leiam aí a linha de comentários, está muito legal. Uma coisa que surgiu aqui com duas ou três pessoas levantando aqui, a Rosana falou, não me lembro mais quem é, que agora já perdi porque foi lá para trás, mas como é que a gente lida com o entrave tecnológico? Tá? A gente sabe que ainda nem todo mundo tem a melhor internet, nem todo mundo tem o melhor sinal, nem todo mundo tem as melhores tecnologias, né? Eu vou dar minha visão disso, e queria ouvir vocês, mas assim, eu acho que tem uma palavra aí que é importante, chama-se paciência. Tá? Eu acho que quando a internet é quebrada, quando a gente tem um link complexo, às vezes pelo local onde a gente está, vai acontecer, a produtividade das reuniões, dos contatos não vai ser o mesmo, e nós vamos ter que buscar alternativas, se der por telefone, vai por telefone. Hoje de manhã mesmo eu estava tentando fazer uma call rápida aqui, e eu tentei trocar de notebook, não consegui ouvir, eu fui para outro canto, abri o WhatsApp e me comuniquei pelo vídeo do WhatsApp, né? Mas aí a conexão já não era muito a mesma, ela ficava meio truncadinha assim e tal, mas não adianta, enquanto a gente não tiver realmente uma estabilidade, vamos dizer assim, mais forte dos sistemas, para mim a paciência ela é importante, entender que vai cair, que, enfim, né?
Acho que é por aí. É paciência total. Fala. Não, é dizer que às vezes tu tem que considerar também um tempinho maior para reunião, né? Sincera de meia hora, acho que considerando principalmente esse momento, né? Que as pessoas não foram de forma preparada, vai ter que ser 1 hora, porque vai ter que retomar algumas coisas. Se isso, acho que conforme as pessoas forem, aí vai da liderança, né? Entender como é que tá a situação de cada um. Poder, eu acho que daí, voltando assim para o papel da liderança, eu acho que daí ele tem que tentar encontrar alternativas, buscar alternativas, mas às vezes realmente são questões de estrutura que estão fora do alcance da liderança, e se tiver, daí eu acho que tem que aprender, tem que ver como convive com isso, assim, pode ser, porque não adianta, sempre a reunião é isso, aí entra em um cai, tem vários memes até, né, dessa vida também de videoconferência, né? Da pessoa que daí também entra e vai fazer outras coisas, não presta atenção. Daí eu acho que a gente também não são flores, e teve uma pessoa até falou ali da questão das questões de repente virar uma bagunça, né? Eu acho que vai muito também de cultura, de empresa para empresa, de indústria para indústria. Mas eu acho que eu sou sempre, como liderança, eu acho que a gente tem que... eu acho que a gente começa de uma forma aberta, e aí se a gente começa a ver que as pessoas estão passando do limite, né? Aí vamos lá para a entrega, não está entregando. Toda que a reunião é uma bagunça e não consegue andar, daí tem que tomar ação, né? E esse é um ponto legal, já te passo, Gabriel, eu sei que tu quer falar, voltando um pouquinho naquele bate-bola do que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá, tá na gestão estabelecer os contratos, né, e os limites de relacionamento, né? Então, assim, eu, por exemplo, com o meu time, eu digo, gente, se vocês vão se conectar de uma feira com o celular, hoje não, né, caminhando, porque a gente está em isolamento, mas assim, o 4G não funciona bem em vídeo, ele vai truncar o vídeo, e aí tu tem 5, 6 pessoas e por causa de um tu tá truncando a reunião toda, o contrato então não entra. Não, nesse momento não vai, não acessa, né? Se tu tá no local de muito ruído, em que não tem como, a gente fica escutando aquela barulheira no fundo, etc. Então, assim, tem que haver alguns contratos. Um outro exemplo dependendo do tipo de reunião que a gente está tendo, tu tem que estar em algum local mais isolado. Isolado, que eu quero dizer, sozinho, porque a gente pode tratar coisas mais sensíveis da relação, do trabalho, né? Então, assim, esses limites, isso tem que ter um contrato, assim como a gente tem no escritório, né? Então, isso é bem importante, estar na mão da gestão, combinar. Não precisa engessar, mas é combinar algumas regras, né? Fala, Gabriel. Aquilo que tu disse, paciência, realmente, entender que daqui a pouco o vídeo, ele né, não sei se para mim é uma coisa óbvia trabalhar com tecnologia, mas se é óbvio, todo mundo entende que ele ocupa boa parte da banda. Então, às vezes, se a conexão tá ruim, só vamos desligar o vídeo, vamos falar só com voz, porque a voz vai ficar mais clara e tu vai ficar bem mais tranquilo do que aquela coisa parada. Então, todo mundo desliga o vídeo, vamos ver se melhora. Às vezes, a primeira coisa que a gente faz ainda tá dando meio erro, todo mundo desligar o vídeo, e aí continua só com voz. Usar um aparelho de som bom, não usar as caixinhas de som do laptop, porque senão quem tá digitando do outro lado, aquele monte tu ouve o barulho do teclado porque o microfone tá embutido e tu tá como se estivesse dando tapa no microfone. Então, comprar um fone de ouvido é essencial para não ter o eco, para não ter... existem fones, a gente está investindo agora, a gente vai comprar um monte de fone de ouvido, até quando eu estava no escritório era mais importante, mas existem fones de ouvido que eles têm um microfone pro lado de fora, ele detecta o som e ele reduz todo o barulho à tua volta em 95%. Então, pode ter uma pessoa falando do lado que não vai entrar no microfone que tu tá falando, entendeu? E são microfones, claro, são caros, daqui a pouco tu vai estar gastando 300, 400 reais no microfone, num headset, mas daqui a pouco tu tá comprando um pouco de paz e de saber que nem todo barulho que tá à tua volta e a pessoa do outro lado vai escutar uma voz mais limpa. Bem isso, bem isso. Tem duas perguntas aqui, entre as várias, né, que eu quero tirar aqui. Uma delas, o Maurício está perguntando, e depois eu vou fazer a tua, Elisa. Ele está dizendo o seguinte: os líderes vão ter que desenvolver novos skills, novas competências, novas atitudes a partir desse trabalho remoto. A gente vai ter uma mudança na gestão e na liderança, né? E eu quero aproveitar e dar o meu pitaco nessa, assim. Eu diria assim, sim e não, né?
eu diria, aguçar os skills que já eram os skills do líder, né? Porque a gente está falando agora muito de escuta, então a escuta vai ter que definitivamente começar a existir, né? Aquele líder que só dava respostas, que não sabia perguntar, que não sabia escutar, ou que nem gosta, ou nem por não ter skill, ele tem que praticar a escuta. A compaixão, que eu gosto de usar até mais do que a empatia, que é assim, compreender o contexto do outro e se relacionar a partir desse contexto, ele também é importante, e para mim se faz mais importante do que nunca hoje. Eu acho que sim, tem skills que para mim vão ser mais requeridos de alguém que está numa gestão remota, mas eu não creio que eles sejam novos, né? Eu acho que eles são deveriam ter já, não é? Deveriam ter, já tem um serzinho lá puxando o fone da Blue lá no canto. Não, olha, é para a gente tomar do próprio remédio, né? Não estou avisando o meu marido aqui. Eu concordo contigo, Paulo. Eu acho que um skill para mim que se torna cada vez mais importante ainda, que eu vejo, é o skill de inspirar. E porque as pessoas trabalhando remoto, tu tem que ter pessoas que estão inspiradas no que elas estão fazendo e tem que estar empolgadas no que elas estão fazendo. Porque se num escritório já é difícil, daqui a pouco tu perder o foco, procrastinar, ou daqui a pouco se tu não está alinhado, uma equipe remota ela tem que estar ainda mais alinhada com o objetivo da empresa, com o que elas estão fazendo, do que nunca. Porque se tu der um passo para trás, o que o líder vai ter que aprender a fazer? A liderar por objetivo, a liderar por entrega, por resultado. E para ele ter esses resultados e não ser se é um líder que no escritório ele estava fazendo micromanagement, olhando a hora que todo mundo chega, a hora que todo mundo sai, né, que todo mundo fazendo, dando... Ele tem que imaginar assim, cara, agora as pessoas não estão... Se tu é o tipo de líder que vai ficar louco porque tá achando agora que tu não tá em cima no cangote das pessoas para, né, com o chicote, sei lá, fazendo elas trabalhar, realmente tu vai ser um tipo de líder que vai ter que reaprender tudo, porque em casa não vai acontecer. Agora, se tu é um tipo de líder que eu às vezes chego, eu tenho reunião, às vezes colo uma atrás da outra para não atrapalhar o pessoal no salão, vou para uma salinha e fico, ou às vezes quando tem muita call, fico até em casa para não me envolver com atrapalhar o pessoal do escritório, porque eu sei que eles têm coisa demais para fazer, eu não quero ficar atrapalhando. E a gente faz o nosso checkpoint no início da semana, depois faz um checkpoint da empresa todo no meio da semana, que é um update de todo mundo, das coisas importantes. E o resto da semana eu não preciso falar com eles. Se eles quiserem falar comigo, eles me mandam uma mensagem, me mandam no Rocket Chat, me mandam um texto, a gente tenta colaborar. Tem uma coisa que é muito falada, que é o síncrono e assíncrono. Começar a aprender a comunicação assíncrona, onde tu não espera que a pessoa te responda imediatamente, mas tu manda uma mensagem, tenta botar toda a informação que aquela pessoa precisa para responder, e tu manda e tu sabe, olha, quando ela tiver a oportunidade, ela vai poder me responder, então não quero interromper, porque daqui a pouco está numa reunião, está fazendo alguma coisa, está concentrado. É um skill que todo mundo já deveria usar, mesmo em qualquer empresa, saber trabalhar assíncrono, mas agora também mais do que nunca, com as pessoas em casa, em rotinas loucas, vão precisar assim. Então, vamos ter que aprender coisas assim, não. Quem não estava acostumado a trabalhar assíncrono, trabalhar por objetivo, inspirar o time a conquistar um objetivo comum, todo mundo está alinhado com as prioridades, vai ter que aprender tudo isso, mas eu deveria ter aprendido. Isso me lembrou um ponto importante aqui também. O pessoal está perguntando sobre rotinas, que regras, enfim, a gente tem que estabelecer, o que a gente pode contribuir, mas, assim, eu quero voltar, eu falei dos contratos, mas voltar, assim, a gente precisa contratar as coisas. Esses dias eu estava aqui em casa, quando eu me dei conta, eram 9h30 da noite, eu estava trabalhando, tá? Mas eu não me dei conta, porque eu estou em casa, eu estava no escritório, eu terminei as reuniões, continuei a trabalhar. E então, assim, se eu tivesse no escritório, eu teria ido embora, 5h30, 6 horas, 7 horas, sei lá, né? E vindo para casa, indo para uma academia ou caminhar, etc. Né? Mesmo nesse momento de isolamento, e talvez mais ainda nesse momento de isolamento social, a gente tem que estabelecer umas regras, tanto isso tem que vir da gestão, mas óbvio, todos nós temos que cuidar disso, que são regras que vão suprir, e esses dias a minha coach, a Meg, me ajudou muito com isso, ela está aqui na live, a gente tem que suprir aquele gasto de energia que a gente tinha fisicamente de sair, ir a algum lugar, ir a um super, etc., com outras atividades que a gente possa, sei lá, sai ao meio-dia, vai, para quem tem uma área mais aberta, vai para a área aberta, desce no pátio se puder descer, dá uma respirada,
agora mesmo falaram, faz uma ginástica, enfim, porque a energia ela continua se canalizando, e se a gente não usa a energia, ela acaba virando, principalmente em isolamento social, em discussão, em falta de paciência e etc. Tem uma pergunta aqui sobre o one-on-one, um com um, né? Me lembra, a Lu vai lembrar da Ana One, que eu ouvi uma vez. A Ana One foi uma pessoa que não falava inglês, que disse que queria fazer uma Ana One comigo, eu não tinha entendido o que era o inglês do one-on-one. Mas se o one-on-one, para falar de desenvolvimento profissional e tal, não deveria ser por vídeo, como é que eu vou dizer assim? A pergunta é, deveria ser por vídeo, ou tipo, não vamos aceitar que a gente faça ela sem ser por vídeo, porque a gente está tratando de coisas de desenvolvimento pessoal, coisas mais sensíveis. Como é que vocês veem isso? Eu acho que preferencialmente sim, por vídeo, né? Eu acho que empresas que já têm uma cultura de trabalhar assim de forma remota, ou se tu já conhece bem a pessoa do teu time, né? Acho que, de repente, se ficar ruim o vídeo, tu pode ir, não vai deixar de fazer, porque a conexão não tá boa, enfim. Eu acho que sempre, se puder fazer por vídeo, melhor. Tanto que a gente vê, assim, que todas as plataformas que têm imagem, né, elas acabam tendo um super uso das pessoas, né? Porque fica mais interessante a gente ver a pessoa do que só escutar a voz, né? Mas eu acho super importante fazer por vídeo. O que eu colocaria, assim, é que, e até retomando ali a questão das competências, da liderança que vocês falaram, né, eu acho que a questão da comunicação, aquelas coisas que tem, enfim, o líder, que eu acho que, assim, quem era control freak, micromanager, é muito difícil a adaptação, acho que vai precisar de muita ajuda para migrar para esse modelo, porque não é um modelo que trabalha assim com esse micromanagement, não funciona. Mas eu acho que até aquele que é um bom líder, que de repente ele toca mais de ouvido, sabe? A gente não consegue tocar tanto de ouvido, eu acho, quando a gente está num ambiente virtual. Então, assim, quando é comunicação, ou seja, né, numa one-on-one ou numa reunião, tu tem que, assim, conseguir dizer o que tu quer e também abrir, fazer pausa, pedir para as pessoas darem a sua opinião. A gente precisa fazer um esforço, assim, de relacionamento, né? Acho que dependendo, claro, do tamanho da empresa, mas se tu tá numa empresa maior, tu precisa saber quem são, assim, os teus stakeholders e não perder eles no mundo virtual, saber aquelas pessoas que tu tem que estar buscando contato, saber como é que estão, que não é só o teu time direto, né, mas que são importantes para ti. Tem que ter um sistema de gestão, acho que mais estruturado, para garantir que tu consegue dar conta disso tudo, principalmente quando tu tá migrando, né? Talvez depois a coisa até começa a fluir mais devagar, mas eu acho que para quem tá migrando, acho que se estruturar um pouco e para não ficar também com o sentimento de que está perdido, de que não tá sabendo nada do que está acontecendo. Eu acho que é super importante e saber que o time, até por essa questão da comunicação assíncrona, né? Às vezes o teu time vai fazer coisas e ele vai esquecer de avisar. Né? Coisas que de repente ele te avisava no cafezinho e tal, uma pessoa tentou entrar em contato comigo, não conseguiu, aí falou com uma pessoa do time, a pessoa do meu time deu ok, e aí eu não sabia. Então eu acho que esse trabalho distribuído, ele acaba tendo que fazer com que a pessoa consiga delegar mais, realmente distribuir mais as responsabilidades dentro do time, não tem mais espaço para trabalhar tão... Deixa eu aproveitar o que tu falou em contratos e nós estamos falando em combinados. A gente tinha, a princípio, combinado 40 minutos, mas o papo está rolando tão rápido, eu queria fazer uma proposta para vocês, se vocês puderem, porque eu sei que, de repente, vocês se organizaram aí para sair daqui a 1 minuto, que é quando termina os nossos 40, se a gente pode aí seguir mais uns 20, 30 minutinhos, se é tranquilo para vocês. Pode ser, Gabriel? Para mim é tranquilo. Tá. E aí, quem puder ficar na live, enfim, eu estou gostando muito, né? Aprendendo muito. Então, a gente vai dar uma esticadinha aí por mais 20 minutos para poder contribuir aí com uma série de coisas aí que estão surgindo aqui.
veio um comentário, na verdade, eu acho que ele é bem importante compartilhar, que, claro, que mesmo que a gente já esteja habituado no home office, e desconsiderando o fato de que a gente está em isolamento social, numa condição normal, à medida do possível, se for possível, né? Encontrar de vez em quando presencialmente é interessante. Claro, eu concordo, óbvio. Eu posso falar até existem estudos sobre isso e falam muito que o ciclo ideal, o espaço seria de 9 meses entre as pessoas se verem pelo menos a cada 9 meses. E isso é seguido por várias empresas lá no Vale, onde mesmo essas empresas que são 100% remotos, elas organizam todo o dinheiro que elas economizam em aluguel, eles pegam e trazem todo mundo. No caso do GitLab, eu posso falar aqui que eles fazem. E a gente adotou e a gente faz a mesma coisa. Traz toda a empresa para se encontrar em algum lugar legal. E aí ter uma experiência por 10 dias, por uma semana, de se retirar. Já foi para o Mato Grosso do Sul, já foi para a Serra, já foi para lugares diferentes, assim, conhecer. E aí fica uma semana, toda a equipe junto, todo mundo se conhece, todo mundo, né, tem tempo para jantar junto, beber junto, bater papo, e tenta fazer isso. Dizem que o ideal é a cada 9 meses que tu cria esse vínculo. Bem então, tu vê que muda muito, assim, ó, a empresa antes e depois desse evento, o tom das conversas na sala de chat de pessoas que nunca tinham se visto, como se pedem, parece que a maneira que tu fala, que tu interpreta aquilo que está escrito na tela, depois que alguém que já tomou uma ceva junto, né, que já jantou junto, já contou alguma coisa, é diferente, tu interpreta aquele texto diferente e tu vê que todas as coisas começam a fluir. Então a gente viu que é realmente um dinheiro bem investido, e a gente tenta se encontrar, fora a oportunidade que as pessoas têm, às vezes, a empresa de poder levar as pessoas para lugares muito legal, fazer aventura, pular de bungee jump, fazer rafting, tudo que a gente gosta de fazer, é bem importante. Aliás, você falou em happy hour aqui, alguém compartilhou, mas eu perdi no meio aqui dos comentários o nome, desculpe, não consigo, que diz que estão fazendo happy hour na sexta-feira virtual com o time. Tá? Então não pega sua cervejinha em casa, seu chopinho, já participei de algumas. Seus snacks e fazem um happy hour. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é bem legal e eu vou contribuir com ela, na verdade é mais um comentário, mas a pergunta é a seguinte: muitas empresas estão entrando num processo de gestão remota e nunca estiveram, não era uma prática, elas foram forçadas. Então elas entraram e, enfim, estão fazendo porque tem que fazer. Né? E quando retornar à rotina normal, a pergunta é essa, né? O quão interessante é discutir os ganhos do modelo. Eu queria responder dizendo que não vão retornar à rotina normal. Eu ia dizer, eu conversei, meu time deve estar me sentindo aí, sabe o que eu estou dizendo. Esses dias eu comentei com eles, gente, nós temos que começar a nos preparar quando, e eu não sei quando, mas vamos lá, 10 de abril, 15 de abril, 20 de abril, a gente voltar lá para aquele nosso escritório, nós vamos encontrar um outro Senex e um outro time que não era o mesmo que estava em 18 de março, e muitos de vocês talvez estejam se dando conta que não precisam estar em office o tempo todo, e antes estavam. Então, eu acho que a primeira discussão que a gente vai ter vai ser essa. O que mudou, o que aprendemos, o que evoluímos e como é que a gente lida com isso. Né? Entendendo que tem gente que não pode estar em home office, que hoje está. Né? Então, assim, eu acho que isso também é importante. Né? Eu me lembro até de uma passagem, uma vez, de discutir com uma pessoa que queria estar em home office, mas a posição dela não permitia. Eu disse, bom, a gente pode conversar sobre carreira, então. Quem sabe tu migra para alguma área onde tu possa estar em home office. Né? Mas, voltando à pergunta que a Elisa fez, sim, eu acho que vale discutir os ganhos da gestão remota, vale também repensar, inclusive, aquelas que não se tinham e que eram possíveis. Mas nem as empresas, nem as pessoas e nem os líderes voltarão os mesmos desse período que nós estamos vivendo. E eu gosto muito, assim, da visão de que o lugar onde vai trabalhar tem que estar relacionado ao trabalho que tu vai fazer. E não, assim, a esse conceito estanque de que tu tem que ter um escritório. Né? Daquela ideia, assim, se tu vai fazer um trabalho com equipe e tal, eu acho que hoje existem várias ferramentas que tu pode fazer e colaborar já de forma virtual, quando é necessário. Mas se tu tem a disponibilidade de poder fazer isso ou a cada trimestre, com alguma recorrência, né, de forma pessoal, assim, presencial, eu acho ótimo. Mas tu vai fazer um trabalho que tu tem que pensar
por que não ficar em casa, né? Que tu precisa refletir, pesquisar, então fica em casa. Se tu vai fazer um trabalho, assim como quando tu precisa estar com cliente, tu vai no cliente, né? Então a gente não está preso ao conceito do escritório da empresa, e sim adequar onde tu vai fazer o trabalho ao trabalho que tu tem que fazer. E aí, eu acho que isso ajuda, assim, eu acho que talvez daqui a alguns meses, quando a gente vai voltando, a gente vai ter que fazer uma live para as pessoas se adaptarem ao modelo. É mais ou menos por aí, né? Eu acho que o modelo híbrido é o ideal. Assim, eu acho que se dá, assim, tem muitas empresas que são globais e que aí é remoto mesmo, né? Eu acho que e aí, acho que tu tem esses momentos de convivência são fantásticos, mas também a gente tem essas empresas que estão migrando hoje, são muitas empresas que têm uma operação muito local, né? Que não tem não é por as pessoas não estão espalhadas, elas estão na mesma cidade. Então, eu acho que poder repensar o espaço de trabalho, né? De ele não ser só assim, né, os cubes de todo mundo certinho, de ter talvez cubes que são estações de trabalho, né, que são rotativas, as pessoas podem estar um dia lá na empresa, outro dia trabalhar de casa. Eu acho que isso ajuda muito, as pessoas saem do trânsito, as pessoas têm a possibilidade de repente, né, abrir a porta para o cara que vai arrumar o fogão inclusive, isso é bem importante. A Michele comentou aqui como é que seria o modelo híbrido. O modelo híbrido é isso que a Lu está comentando, né? É a gente poder, em algum... Tem ponto de encontro. O escritório isso, você pode... exatamente. Então, assim, tu não precisa estar full, que a gente chama home office, né? Tu pode ter lá, de repente, nas quintas-feiras, todo mundo se encontra, se é possível, no escritório, ou tem gente que vai numa segunda, numa quarta e numa quinta, né? Eu me lembro de uma colega que ela tinha um problema com a BR-116 na sexta-feira. Então, na sexta-feira ela não vinha, porque ela gastava mais tempo no trânsito para chegar e mais tempo para voltar do que se ela ficasse em casa. Então, a gente combinou, não, na sexta tu não precisa vir. A gente estava começando esse trabalho. E volta de novo aos contratos, às combinações, né? Então, o modelo híbrido, ele é factível, claro, como a Lu falou, se a função permite, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante, que vai ajudar também o pessoal. Só completar vai, Gabriel. Nessa ponta. Uma das coisas que as pessoas vão perceber nessa mudança, na hora de voltar, é que talvez na hora de tu contratar, tu vai começar também a dizer, olha, será que eu preciso contratar um funcionário aqui nessa cidade? Daqui a pouco vem um currículo lá do interior. Poxa, que diferença faz? A gente já trabalhou todo mundo remoto, daqui a pouco eu posso contratar esse cara, que provavelmente vai ter um custo diferente, morar na capital, né? Às vezes é mais caro, então daqui a pouco tu começa a montar o que é o nosso modelo híbrido. A gente tenta contratar o melhor profissional, independente de onde ele esteja. Isso vai ser uma mudança de conceito, e às vezes eu até vejo quanto isso de repente tem um impacto positivo na economia, porque a gente tem tantas cidades às vezes que não se desenvolvem porque estão, né, fora do polo, estão fora as pessoas têm aquela migração das cabeças aí, vão para a capital, e da capital vão para São Paulo, então tem toda essa... Por que as pessoas não podem continuar na cidade onde nasceram e mesmo assim trabalhar em empresas legais, empresas globais e em projetos fantásticos? Eu acho um excelente ponto. É um ponto muito forte que vai começar a acontecer, que as pessoas vamos contratar pessoal do interior, ter programadores excelentes espalhados pelo estado inteiro, pelo Brasil inteiro. Por que eu preciso fazer o cara, né, largar a família, sair do lugar onde ele está? Tu sabe que eu vivi uma experiência assim, aliás, várias, mas uma delas, óbvio, ela não foi aqui no Brasil, eu contratei uma pessoa para o meu time que ficava na Malásia, e eu a contratei por telefone, não consegui, não tinha vídeo disponível naquela época, e nos relacionamos por 1 ano e meio, depois entramos por vídeo, etc. Eu saí da empresa e não a conheci pessoalmente, tá? E assim, poxa, me relaciono até hoje com ela, né? Então, é uma questão da gente também se permitir. Quando a gente vai para o virtual, de novo, volta o contexto, né? É a gente se permitir. Ela me mandava mensagem, às vezes, assim, Morim, agora de manhã eu vou sair porque eu tenho que levar meu filho no médico. Eu disse, não precisa me avisar, porque eu nem tô te olhando, e tu tá no Malásia e estou em Porto Alegre, né? Só me avisa que tu tá out, bota lá. Agora, o Dante, que trabalha conosco, trouxe uma palavra que eu achei legal,
eu até anotei aqui, AFK, né? AFK, que é Away from Keyboard. Né? Então, Away from Keyboard. No home office é longe do teclado, então hoje eu estou longe do teclado, bota lá a mensagem. Eu quero trazer uma pergunta do Marcelo aqui, que eu achei bem legal, que é o cuidado com as informações sensíveis, porque nessa gestão remota, também a gente começa a trabalhar de casa, e em casa tem várias pessoas, às vezes tem gente reunida. Esses dias eu estava numa reunião de família aqui da minha mulher, com todas as irmãs, virtual, né, mas aqui do lado, né, e eu sou um cara que fala muito alto, né, então assim, como é que se lida com essas questões de informações sensíveis? Eu quero só dar uma contribuição. Quando a informação não pode sair da organização, aí a pessoa não pode ser remota. Então, para mim, esse é um aspecto bem claro. Hoje em dia, a grande maioria das informações já pode, mas tem empresas que não dão acesso, por exemplo, a banco de dados de clientes ou informações que não sejam de dentro da organização. Bom, aí não tem muita discussão. Aí a gestão remota não se aplica. Quando ela se aplica, eu queria ouvir de vocês, assim, que cuidados a gente pode ter e que rotinas a gente pode estabelecer exatamente para evitar isso, né? Que se vaze. E eu nem estou falando só da informação confidencial, porque o Marcelo falou da informação sensível. A informação sensível, às vezes, é uma discussão, é uma DR, como diz a gurizada, que a gente tem com o nosso chefe. Que tipo de práticas a gente pode adotar aí? Eu acho que informação, assim, que é da empresa, né, e que a empresa tem a responsabilidade de zelar por aqueles dados, enfim, aí até uma questão de tecnologia, de manter isso com os acessos corretos, e eu acho que também tem soluções de tecnologia, né, para que a gente consiga que as pessoas tenham acesso àquelas coisas que elas precisam ter, né, mesmo trabalhando de casa. Agora, quando é um momento, quando é questão, assim, da conversa, né, de repente eu tô aqui falando de um processo que vai ter na empresa de demissão, né? Daqui a pouco, não sei se a pessoa que trabalha aqui em casa não conhece alguém que trabalha também, né? Ou, enfim, que são mais delicadas e que ninguém tem que saber, ou às vezes como tem muito, assim, em várias empresas, os dois trabalham na mesma empresa, né? E aí, de repente, eu sou do RH e estou falando de coisas que são de processo de RH e que o de marketing não tem que saber, né? De decisões de liderança e assim por diante. Então, eu acho que nesses casos, assim, eu acho que a pessoa daí tem que ter um espaço separado, né? Aí vai da dinâmica dela, claro que tem hoje a emergencial, né? Mas eu acho que se ela daí puder, ela vai para um quarto para fazer essa reunião, realmente tenta manter ela privada. Se é em condições normais, aí eu acho que ela tem, ou saber, bom, vou ter esse tipo de reunião, se eu tenho opção, esse dia eu vou para o escritório, né? Se não, eu tenho que ter um espaço em casa em que eu possa ter essa liberdade para esses dias, isso é bem legal, e a gente, como gestor, tem que estar preparado. Esses dias, um colega nosso, ele vai saber, vai dar risada que ele está nos escutando, ele estava no pátio da casa dele, né? E aí eu vi que estava no pátio, estava barulhinhos de coisas de pátio de casa, né? E aí ele me disse, cara, tá uma baderna lá dentro, do sobrinho tá não sei aonde, fulano tá não sei o quê, eu vim aqui para a rua. Né? Eu acho que isso é um bom senso, que tem que ser, de novo, é uma combinação, né? Mas a pessoa tá tranquila, ok, então eu vou lá, tudo bem, eu não vou, nós vamos tratar de alguns assuntos que são mais sensíveis, então eu não vou estar lá no meio, mas, na consequência, tu vai ouvir aqui, sei lá, um passarinho cantando, um cachorro latindo, enfim, né? Mas, assim, é bem importante cuidar disso, mas, de novo, a gente está falando aqui de comportamento e atitude do gestor, né? A gente tem que setar esse tom, a gente tem que alinhar isso, né? Porque o que não é combinado não está dito, né? Então, é importante combinar. Eu acho que vai lá. Fala, Lu. Dizer que o líder, ele vai também passando por essas situações, ele vai aprendendo, né, assim, com algumas situações de algumas coisas que ele precisa, também depende da senioridade do time que ele está trabalhando, né, eu acho que às vezes ele já está trabalhando com pessoas sêniores que estão acostumadas a trabalhar com informações sensíveis e sabe como é que tem que trabalhar. Se está trabalhando com um time mais júnior, sempre tu está trabalhando com um time mais júnior, tem mais coisas que tu precisa
verbalizar, assim, né? E deixar claro, porque a pessoa não tem essa experiência, assim. Então, acho que isso também é importante. Tu ia falar, Gabriel? Sim, a gente vive um pouco com isso, porque a gente tem, por exemplo, está fazendo, tirando certificação de ISO, de segurança de informação, compliance com alguns RIPA, SOC, requerimentos internacionais, e tu consegue, criando protocolos de acesso, de quem é que dá permissão para quem vai acessar que dado, tu consegue ter, mesmo o pessoal trabalhando de casa, impor, né, log de quem fez o quê, de quem fez a query, de quem é que tem que liberar o acesso. Daqui a pouco 2 pessoas precisam dar o ok, ou puxar a chave para essa pessoa poder acessar tal dado por VPN. Então, é mais complicado do que, né, restringir só o acesso ao escritório. É impossível? Não é. Dá para fazer e dá para continuar com compliance dos protocolos mais exigentes. E até porque eu acho que tem algumas coisas, assim, eu lembro, a gente tinha aquele e-mail que é do not forward, enfim, tu dava o e-mail, né, enfim, com algumas restrições. Com o advento do celular, começou a ter o problema, que às vezes eu dava do not forward, se a pessoa quisesse, ela tirava a foto e manda pelo WhatsApp, né? Então, assim, hoje em dia, por um lado, eu acho que é isso, né? Existem pessoas especializadas em sistemas para fazer isso. Por outro lado, também a gente tem muito acesso a tecnologias que facilmente expõem as informações, né? Pessoal, eu quero respeitar o nosso horário, até porque eu já não respeitei, né? Eu quero respeitar o segundo. A gente está se encaminhando aí para o final. A Polly trouxe Oi, Polly, tudo bem? A Polly trouxe uma pergunta bem interessante. Eu não vou abrir essa pergunta, porque senão a gente vai passar do nosso tempo, mas ela trata do papel do líder meio que como um psicólogo, um coach, para ajudar as pessoas a lidar com a ansiedade, com todo esse momento fragilizado que está vindo da pandemia. Sim, na verdade, isso não é um papel novo para o líder, né? O líder, quando a gente falava de líder coach, né, a gente não fala do líder que tinha que estudar coaching ou fazer um curso de coaching. A gente falava do líder que tinha que aprender a escutar, saber perguntar, saber ajudar as pessoas e entender que ele também não tem todas as respostas e o papel dele é muito mais de ouvir, encaminhar, ajudar dentro daquilo que é possível. O que não é possível, quem sabe até sugerir alguma coisa ou outra, né? Então, nesse momento, a gente já falou, a escuta ela é fundamental, a gente tem que aprender a escutar, a gente tem que saber escutar, mas também, por outro lado, não precisa querer ter a resposta para tudo. Tá? A gente não tem resposta para tudo, até porque nem todo líder é psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta ou psicanalista. Gente, eu quero agradecer, Lu, Gabriel, pela simpatia, enfim, pelo compartilhamento aí. Pessoal, fica aí para vocês darem uma olhada lá no site da Self Guru, lá no site da Rocket Chat, tem muita coisa bacana aí, a tecnologia está aí para nos ajudar. E quero aproveitar e dar um recado para vocês que eu estou me candidatando aí, alguns já sabem, para uma mentoria a cada 2 dias à noite, para ajudar aí quem quer conversar um pouco mais sobre home office e tal. Então é só me acessar, me mandam um WhatsApp, me mandam um e-mail. Eu vou atender, óbvio, né, dentro da minha possibilidade de tempo também. Eu quero que todo mundo tenha uma boa noite aí. Se vocês acharem interessante a gente ter uma outra live, mandem mensagem para nós aí, eu tenho certeza que a gente pode... Se a gente fica aqui, a gente vai mais 2 semanas aí conversando. Tá? Mandem as questões e aí a gente, de repente, combina uma outra. Mandem as questões aí para nós, a gente canaliza. Mas, enfim, é um momento de colaboração, é um momento de compartilhamento, como a Lu e o Gabriel tão prontamente atenderam aí, e nós no Senex vamos estar puxando outras lives aí de outros temas que nós entendemos que são relevantes também. Obrigado, pessoal. Lu, Gabriel, vamos para casa agora. Vamos para casa, né? Agora é só abrir a porta e sair para casa, né? Uma boa noite para vocês aí, pessoal que está nos escutando. Um abração, tá? Um abraço, gente. Muito obrigada pelo convite. Tchau, obrigado, gente. pessoal. Saúde para todo mundo. Tchau. Abraço.